A tendência é que o Flamengo tenha alguns titulares em campo. Seriam eles o Rossi, goleiro, o Léo Pereira, zagueiro, e o Pedro, atacante. Nos últimos 12 jogos entre os dois, olha só, 8 vitórias rubro-negras, 4 empates e nenhuma vitória do Vasco. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos acompanhar mais informações sobre o clássico entre Flamengo e Vasco. O Mengão ali vai com o time titular, resolveu ali mudanças de planos, né? Uma conversa que durou horas entre a diretoria, BAP, né? Boto e também o Felipe Luiz. A imprensa trouxe todas as informações do que aconteceu e por que o Flamengo resolveu mudar de última hora para esse jogo importantíssimo, um clássico, né? Sempre um jogo importante pelo Cariocão. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que a imprensa falou. O link da ESPN estará aqui abaixo e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Tem muitas informações também como o Flamengo deve ir a campo. Com os principais jogadores do Flamengo, os principais mesmo, Rafa? Não, todos os principais não, e já falaremos sobre o time que enfrenta o Vasco logo mais às 9h30 da noite aqui no Maracanã, Bruno. É uma era já exitosa, por que não? Pouco mais de 15 meses como técnico do Flamengo, Felipe Luiz tem 8 troféus conquistados e já trouxemos essa informação na primeira hora, e quem quiser saber mais detalhes está tudo lá em espn.com.br, reportagem que tem a assinatura do Pedro Ivo Almeida e a minha, sobre os bastidores da reunião de ontem de mais de 3 horas de duração, que determinou a volta do elenco principal a partir de hoje contra o Vasco da Gama. 3 fatores foram determinantes para isso acontecer. Se o Flamengo disputar o campeonato contra o rebaixamento, são 2 datas a mais com jogos. Isso trabalharia muito a parte de planejamento técnico da equipe. Uma outra questão envolve a parte institucional. O BAP teria problemas com seus pares políticos caso o Flamengo não se classifique para a próxima etapa do estadual. E, por fim, a questão associada aos patrocinadores, que poderiam ter algum tipo de complicação, algum tipo de incômodo com o Flamengo tendo menos visibilidade fora das finais do Campeonato Carioca. O Flamengo teve 23 dias de férias, mais do que a maioria dos times que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse aspecto também foi considerado ontem na conversa entre o BAP, o Boto e o Felipe Luiz. Sobre o time do Flamengo para essa noite, lembrando que os jogadores se apresentam na concentração às 5 da tarde, lancham e saem da concentração no Ninho do Urubu às 6h20, rumo aqui ao Maracanã. A tendência é que o Flamengo tenha alguns titulares em campo. Seriam eles o Rossi, goleiro, o Léo Pereira, zagueiro, e o Pedro, atacante. É apenas uma possibilidade. Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas, esse o sistema defensivo. Alan, o Guilherme Gomes aparecendo como titular, jogador que tem atuado no time alternativo, e o Everton Araújo compondo o meio-campo. Na frente, Cebolinha, Michael, que pode estar saindo do Flamengo, e o Pedro no comando do ataque. É um elenco mais profissional, é um time com alguns titulares, mas não é, como estão dizendo por aí ainda, a cavalaria do Flamengo. Jogadores como Arrascaeta, Samuel Lino, Carrascal devem ser preservados, mas certamente o Flamengo mais forte para o jogo dessa noite no clássico contra o Vasco, Bruno. Não é força máxima, né, Rafa? Obrigado, viu? Continua aí com a gente, porque eu vou chamar o Cícero. Na sequência, você volta para a gente debater o clássico. Não é força máxima, mas de fato é um time aí muito mais forte em relação àquele que disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Continua aí com a gente, Cícero. Chama o Rafa pra gente seguir na conversa, então, sobre Vasco e Flamengo. Os últimos 12 jogos entre os dois, olha só. 8 vitórias rubro-negras, 4 empates e nenhuma vitória do Vasco, Brever. A última, então, foi em março de 2023, aquela por 1-0. E agora, não a cavalaria completa, mas alguns dos jogadores, então, principais do Flamengo reforçam o time para o jogo contra o Vasco. O Diniz devia estar pensando ali, Flamengo sub-20, jogo viável, agora essa escrita acaba. Bem na vez do Vasco, o Flamengo resolve voltar com força máxima, agora vai ter de lidar com um adversário muito poderoso do outro lado, e também com o desfalque do Ryan. Já não tem o Verratti, então a opção pode ser o GB, o David ali na frente, mas opções claramente abaixo, né, do que o Diniz tinha na temporada passada. E até sobre essa saída do Ryan, só acontece por 35 milhões de euros porque o Vasco está na situação financeira que está. Porque 35 milhões de euros por um jogador da categoria do Ryan com 19 anos é pouco. É? E vamos combinar, o Ryan, até por característica para mim,
combina mais com a Premier League do que o Estevão. E o Estevão, para mim, tecnicamente é mais jogador, mas o Ryan tem mais potência física, é um jogador mais forte, é um jogador que tem muita projeção ainda para se desenvolver. Jogou só uma temporada completa pelo Vasco como titular e já fez a diferença, foi protagonista. Então, por tudo isso, num clube como o Palmeiras ou como o Flamengo, sairia por mais. Porque se um clube, além de ter uma vitrine maior, uma vitrine mais... Porque o Vasco tem vendido suas promessas, suas revelações por um valor abaixo do que elas realmente valem. Isso aconteceu com Douglas Luiz, aconteceu com Marlon Gomes, com Andrei Santos. Então, agora acontece com o Ryan por essa pressão econômica, mas porque o Vasco precisa de grana. Venderia? Não, mas aí é o ponto. Quando você olha para a situação do Vasco, precisando renovar com alguns jogadores, como o Robert Renan, precisando contratar mais, como o Inestrosa, como o Brenner, é muito difícil para o dirigente falar não quando aparece uma proposta, e apareceu 35 milhões de euros. É boa para o Vasco? A maior venda da história? Mas poderia ser melhor se o clube não estivesse tão pressionado financeiramente, e é uma pena, né? Para o Vasco, para o Diniz, então, perder um jogador como o Ryan é praticamente não ter reposição à altura, independentemente de quanto o Vasco receba por essa transação. Você acha que foi pouco, Mari? E a comparação talvez não seja nem com o Estevão, mas uma outra, o Vitor Reis. Vitor Reis. Não é, Mari? Foi vendido por 32 milhões. Sim, quase esse valor. Exatamente. É que eu acho que, além da parte financeira do Vasco, também tem a parte esportiva, porque dentro do contexto do time, o Ryan, ele foi o protagonista e, assim, foi muito bem, mas a vitrine para o time que disputa títulos e você tem um jogador desse tão decisivo, ela acaba sendo maior também. Então, assim, o Vasco também, esportivamente, não ajudou o Ryan. Eu acho que, pensando na figura dele, no talento dele, do que a gente hoje vê, de fato, a movimentação de mercado, eu acho que ele vale mais. Eu acho que se chegasse um pouco mais desse valor, eu acho que ele vale. Mas dentro do contexto do financeiro do Vasco e da parte esportiva, eu acho que está bem pago. Mari, e assim, para mim, o valor justo do Ryan está mais próximo do que foi pago pelo Vinícius Júnior e Rodrigo lá atrás. E aí, contando a inflação do mercado, né? 45 milhões de euros. O René mesmo foi vendido por mais que isso. E até... O Rafa pode ajudar a gente. E até Hendrick e Estevão não precisa chegar nessa quantia, Sim. Mas o Ryan é um jogador que, desde a base, sempre foi monitorado por clubes europeus. Tem lastro de seleção de base. É o clube vendedor. Então, por tudo isso, eu vejo que se o Vasco estivesse numa situação econômica melhor, conseguiria vender por um preço à altura do talento do Ryan. A reunião para definição da volta ou do início da temporada com o time principal, com os profissionais do Flamengo, durou 3 horas. Por que demorou tanto? Porque houve assim, teve discussão, teve gente que não queria já colocar os principais? Então, não teve divergência, não tem racha dentro do futebol do Flamengo. Eu acho bom começar falando isso, né, Bruno? Porque quando a gente fala sobre divergências, sobre confrontos de pontos de vista, sobre discussão, o torcedor pode já interpretar, meu Deus do céu, crise. Não, não é isso, não tem nada disso. Mais detalhes estão lá na matéria que a gente tem assinada lá, junto com o Pedro Ivo Almeida. Não tem esse tipo de problema. Reunião de trabalho. O Bap estava viajando e voltou da viagem segunda-feira à noite e se deparou com uma realidade em que a pressão era muito grande para colocar o time principal. Pressão essa vinda da Gávea, não do Ninho do Urubu. Muito mais de clube, conselheiros, pessoas ligadas à parte organizacional, patrocinadores, muito mais neste nicho do que propriamente o pessoal do futebol. Era essa a posição. Então o que ele fez? Convocou uma reunião para conversar com o Felipe Luiz e com o Boto. O Felipe Luiz, desde o começo, era contrário a essa antecipação com a consequente mudança no planejamento, e a maior prova disso é que no próprio domingo ele conversou com os jogadores do elenco principal após um treinamento no Ninho do Urubu, tranquilizando o elenco de que não haveria essa possibilidade da antecipação da volta deles ainda antes desse transcurso do Campeonato Carioca. Muito bem. Só que, quando o BAP conversou com o Felipe Luiz e com o Boto, começaram a ser debatidos todos os aspectos e o BAP mostrou para o Felipe Luiz algumas questões de fundo institucional que o treinador que cuida da parte técnica, obviamente, não estava considerando. Imagina só o Flamengo jogar um quadrangular contra o rebaixamento. Quem poderia ser o fiel desta balança era o Boto, enquanto o homem que responde pelo futebol, o profissional contratado para ser o diretor executivo, só que na reunião ele não se posicionou. Ele ficou dividido.
não ficou nem do lado do BAP, nem do lado do Felipe Luiz. Ficou ali no meio do caminho. Obviamente que numa discussão entre 3 pessoas, sendo que existe uma linha hierárquica pré-estabelecida muito bem definida, a tendência é que prevaleça a posição da fonte pagadora, que no caso é o presidente Luiz Eduardo Batista. É mais ou menos assim que a coisa se desenvolveu. E para vocês é a melhor decisão? Eu acho que sim. Falei segunda-feira sobre isso, não sei se os companheiros do estúdio aí concordam, se vocês concordam, rapidamente da minha parte. Eu falei aqui segunda-feira sobre isso, nesse mesmo espaço. Eu sei que tem torcedor que não aceita isso, colocaram o corte do meu comentário aí no Instagram da ESPN, do Sport Center, tem muita gente dizendo que não tem que fazer nada disso, que se dane o Carioca, tem que pensar na temporada inteira. Só que tem coisas que são além do que você calcula. E quando você está numa rota e aparecem obstáculos na rota com os quais você não contava, não é feio recalcular a rota. E existem coisas que vão muito além do desejo técnico. Não é para botar em campo o jogador sem condição de jogar. Mas se tem condição de jogo, tem que jogar. E é eu por penso isso, assim, porque existe um E é por isso que a reunião demora também, não é, Mari, Breler? Porque aí, ó, a gente tinha esse plano, precisamos mudar o plano, então tá. E a partir de agora, o que a gente vai fazer? Mas foi a melhor decisão? Vocês porque daí é assim, né? É o Felipe Luiz falando, você mudar o plano mexe com o meu plano. Isso. Que era um pouco mais extenso, exatamente. Era um planejamento pensando lá na frente. O físico vinha fazendo, médico. Exatamente, porque deu esse tempo para os jogadores do profissional se apresentarem, né? Descansarem mais, você joga lá na frente, e aí ficou mais curto o período para eles estrearem, que tem que ser agora. E a tendência do torcedor é olhar o curtíssimo prazo. Tem um problema aqui, tem um clássico contra o Vasco, o time ainda não ganhou, vamos resolver. A questão é, se lá na frente, o Felipe Luiz, lá para março, abril, tem jogadores estourados, ou tem problema de lesão, ou tem intercorrência de resultado, perde uma Supercopa, perde a Recopa e diz, olha, o nosso planejamento foi alterado e atrapalhado por aquela decisão lá no início do ano no Carioca, o torcedor vai falar, desculpinha, isso daí não serve para nada. Vai esquecer que nesse momento deveria, na minha visão, prevalecer um planejamento racional. Eu sei que é muito difícil no futebol falar a palavra racional, mas no caso do Flamengo, há sim um impacto no planejamento da comissão técnica. E não dá para saber qual é a proporção, se vai afetar resultados, se afeta já o início do Campeonato Brasileiro ou já na Supercopa no início de fevereiro, mas que há um impacto sim no que Felipe Luiz tinha planejado e até na condição física de jogadores, isso daí não há dúvida e muito por essa pressão já no Campeonato Carioca de ter de dar resultado. Ô Cícero, o que você acha que pode ter pesado mais, e aí já para me despedir aí de vocês, ser um clássico contra o Vasco ou esse desempenho ruim e a sequência comprometida no Campeonato Carioca? Olha, o detalhe é o seguinte, como o Rafa bem disse, o Flamengo não é só ali dentro de campo. O Flamengo tem investidores que põem muito dinheiro dentro do clube, em propagandas, e não gostariam de ver o seu nome estampado na camisa, em outros, nos banners, com o Flamengo disputando um rebaixamento. Com esse time de garotos, que não deu certo nesses 3 primeiros jogos, com toda certeza, dificilmente se jogasse todos os 3 jogos que faltam. Com os garotos, dificilmente o Flamengo se classificaria entre os 4, não tirando o mérito dos garotos que têm futuro. Mas, no momento, o presidente agiu como presidente. É o seguinte, é a imagem do clube, eu não quero lutar por mais um título, se a gente não se classificar, está fora da disputa do título, o Flamengo tem que disputar todos os títulos. Se vai ganhar todos, é outra coisa, mas disputar tem que disputar. E, nesse momento, se tem jogadores que têm condições de jogar, mesmo que não sejam os 90 minutos, tem que botar aqueles que têm condições de conseguir um bom resultado contra o time principal do Vasco. E não podemos esquecer que domingo tem Fla-Flu também. O Fluminense vai vir com o time completo também, com o time principal. Então eu acho que nessa história toda, é claro que o Felipe Luiz vê o lado dele como técnico. Lamentavelmente o BAP, o Boto não se pronunciou, que tinha que se posicionar, pago para isso, para tomar decisões, ou pelo menos opinar, e o BAP tomou a decisão, na minha opinião, mais acertada para o clube. Ele é que é o mandatário do clube e sabe aonde o calo aperta. Boa, Cícero, obrigado, viu? Valeu, Rafa. Boa sequência aí de trabalho para vocês. No espn.com.br tem mais bastidores do que o Rafa e o Pedro Ivo apuraram. Agora a gente vê os outros jogos importantes, os principais que acontecem pelo Brasil nesta quarta-feira, por exemplo. Tá aí, né? Tá aí um pouquinho do que foi comentado. Essa análise, eles falaram aí sobre o que esperar também, né? Principalmente dessa postura do Flamengo. Pelo que ficou ali evidente, né?
aqueles que patrocinam o Flamengo chegaram e falaram: olha, Flamengo, como assim você não vai disputar? Como assim você vai abrir mão do Campeonato Carioca? Como assim você vai correr o risco da gente não ter a visibilidade, né? E quando se é falado que tem coisas que vão além do que está dentro de campo, é exatamente isso. Tem patrocinadores, tem investidores, tem um patrocinador master, tem aqueles que estão querendo visibilidade, né, ao patrocinarem o Flamengo, e tudo isso requer um bom desempenho da equipe. Então, a partir do momento que o Flamengo abre mão, a partir desse momento o Flamengo não tem televisão, o Flamengo não tem visibilidade, a imprensa não cobre o time, né, porque quem é que vai dar? Ninguém vai dar tanta evidência pro time reserva do Flamengo jogando rebaixamento, entende? Então é muito diferente de quando coloca-se o titular num clássico contra o Vasco, onde o Brasil inteiro vai parar para ver o que acontecerá nesse grande jogo. Então tem essas questões que estão não só impactando o futebol dentro de campo, mas principalmente fora dela, já que a empresa ela tem que gerar, e querendo ou não, um time de futebol é uma grande empresa e tem muitos interessados para que essa empresa vá bem. Eu quero muito saber o que vocês pensam, comentem, deixa o like, inscrevam-se no canal, daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!